futuro próximo? Olha, quem tá confuso é a direita bolsonarista e o centrão. Eu tô com uma mentalidade muito clara de que o meu candidato à presidência da República chama-se Renan Santos, né? Vamos, Renanzinho 14, pai, chama. Fala galera, Amazon na área, e vamos trazer aqui uma entrevista topíssima do senhor Kim Kataguiri, né? Ao platô. E vamos assistir aqui essa metade final. Isenção do imposto de renda. Se não me falha a memória, o senhor teve algumas críticas quanto à tabela, né? Sim. E agora está na mão do Senado, talvez com algumas mudanças, ainda estamos vendo como vai ser. Como é que o senhor vê essa medida aí? Sendo no 1.5, tá, família? Que foi uma proposta, a principal bandeira, né, do governo Lula para esse ano. O senador Renan Calheiros, ele disse que quer que o texto seja levado diretamente à sanção, que ele não volte para a Câmara, né? Mesmo porque a Câmara tem a palavra final, porque é a casa iniciadora. Só tem duas maneiras disso acontecer. Ou ele não muda o texto e aprova do jeito que tá, ou ele, ilegalmente, como o Senado já fez, aprova a mudança de mérito como se fosse mudança de redação, né? Então ele diz, não, eu tô apresentando essa emenda aqui só pra corrigir um erro de português. Aí ele vai lá e muda uma alíquota, muda uma compensação. Esses são os dois únicos caminhos. Eu, sinceramente, primeiro, as pessoas precisam entender que a isenção do imposto de renda não é nenhum favor. Parece que Sucessivos governos não atualizaram a tabela do imposto de renda, fazendo com que na prática a gente tivesse um aumento anual. Porque se você não corrige pela inflação, basicamente você está tendo um aumento de imposto. Porque a renda das pessoas não está aumentando e o tributo continua o mesmo. Parece que se fosse corrigido pelo valor correto, já era para ser na casa dos 8 mil reais a isenção, né? Só uma medida populista do governo. Tá surfando aí, vendo que a popularidade tava baixando. Sem ser reajustado. O preço das coisas está aumentando e o tributo é o mesmo, sem ser reajustado. A isenção já seria se a gente tivesse uma correção automática pela inflação, que foi uma coisa também que o governo não deixou votar, em parceria com o deputado Arthur Lira. Se tivesse essa renovação automática, não só a gente já teria a isenção até 5 mil, como as faixas superiores também estariam sendo contempladas. E as faixas superiores, elas... Acho que mais de que 5 mil, né, se não me engano. Diferente do discurso, né, do governo, não é super rico. Quem ganha 7.500, quem ganha 10.500 não é o George Soros, não é o Warren Buffett, né? A gente tá falando de engenheiros, advogados, médicos, enfim. Ainda mais quando a gente compara aí com a classe média de outros países, né? Imagina, uma pessoa que ganha 10 mil reais aqui é considerado pobre nos Estados Unidos, né? Padrão de vida, não dá nem 12 mil dólares ano por mês. E não entraram, né, no reajuste. Foi feita a isenção sem o reajuste do resto da tabela. Esse é um ponto. O outro ponto é que o governo não precisaria de compensação, porque ele já teria compensado, seja com o aumento do IOF, seja com a medida provisória 1303, se eles tivessem aprovado. Porque não caiu o IOF, eles compensaram uma coisa que já tinha arrecadação, né? Então, olha, não deixei de arrecadar, criei uma nova medida de compensação. Ah, mas peraí, agora eu compensei, sendo que eu já tinha arrecadado antes. Então, foi basicamente um aumento de imposto pro governo ter mais dinheiro em caixa pra gastar no ano que vem, né? E se fosse o senhor o criador dessa reforma, assim, que... Ia trazer a proposta da missão, rapaz. Ia ser uma proposta decente. Isso eu garanto. medidas o senhor priorizaria para garantir a justiça fiscal, vamos dizer assim? Primeiro, 15 bi de corte de super salário. Né? Já seria uma economia. Desoneração fiscal também, quer ver como ele vai falar? Super salário, funcionalismo, bater no que ninguém tem coragem de bater. Anual que cobriria boa parte dessa isenção. Segundo, corte de privilégio tributário. A gente tem hoje dos 800 bi que a gente tem de renúncia, cerca de 150 a 200 bilhões vai para grandes empresários. Né? Boa parte do resto não vai, que isso também é um discurso que o governo usa de maneira falaciosa. Né? Eles falam como se 800 bilhões de reais fosse pro bolso dos mais ricos todos os anos. Só que a principal renúncia fiscal é o Simples. Né? Não tem nenhum bilionário no Simples. Tem os 50 bi da Zona Franca de Manaus também, né? Que o Renan já falou que tá com os dias contados. Depois da dedução de imposto de renda de pessoa física. Aí nós temos também top 5, a isenção dada para entidades de assistência social, que entram para suprir uma deficiência do Estado. Onde o Estado deveria agir, falha, a iniciativa privada, a sociedade civil, se organiza para fazer caridade. Engraçado que a crítica dos trabalhistas, né? A proposta do Kim é que justamente não era transparente, porque ele não falou de onde sairia o dinheiro, né? E tá aí, o cara explica, desenha, porque ele não colocou com precisão a economia que seria feita só no super salário, né, de juízes. Aí eles criam um espantalho para dizer que o cara não detalhou. Mas tá aí, desenhado para quem não entendeu. O que sobra de fato indo para bolso de rico é 150, 200 bi. E o governo só sinaliza que desses 150, 200 tem coragem de cortar 10, 15 e até agora não cortou. Teve muito discurso contra super rico, mas nós continuamos todos os anos passando. Coragem que é bom nada, né? Por isso que a gente tem que colocar a missão lá. 150, 200 bi. E quem aumentou o privilégio para a elite privada do Brasil foi o governo Lula, né? Ele recebeu a renúncia fiscal, estava em 2,2. Ele entrega, a renúncia já estava em mais de 4. E o PT vota, apesar de agora dizer que é a favor, vota em 2021 contra a PEC que limitava 2% do PIB, os privilégios tributários. E agora eles dizem, não, é um absurdo, tentando o PIB como privilégio primeiro. Vocês que criaram. Segundo, quando tentaram segurar, vocês foram contra. Então, primeiro que essas duas medidas já dariam aí,
3, 4 isenções de imposto de renda. Mas eu ainda adicionaria corte de emendas parlamentares. Aliás, para mim, no mundo ideal, a emenda nem existiria. Não é papel de parlamentar ficar executando orçamento, inaugurando obra no seu reduto eleitoral. Quer inaugurar obra no seu reduto eleitoral, inaugure porque você é aliado do prefeito e do governador e não porque você sequestrou parte. A questão é como que a gente faz isso, né? Com política, com força. De orçamento para sua base. Então, que aí seriam 40 bi, mas vamos supor que a gente fizesse um contingenciamento aí de 10%, já daria 4 bilhões de reais ao ano. Lugar para cortar não falta. O que falta é vontade política por parte do governo. Deputado, temos um cenário curto e grosso. Ainda confuso, acho que para 2026, né? Pensando na direita. A gente tá vendo aí uma direita dividida, sem a clareza de um nome. Como é que a direita tem que se portar agora nesse... Estamos há 6 meses aí de ter que deixar cargo para começar a campanha, nananã. Como é que vai ser esse futuro próximo? Olha, quem tá confuso é a direita bolsonarista e o Centrão. Eu tô com uma mentalidade muito clara de que o meu candidato à presidência da República chama-se Renan Santos, né? Vamos, Renanzinho 14, pai, chama! Que tem um programa de defesa de declaração de guerra às facções criminosas com a adoção do direito penal do inimigo, que tem a proposta muito firme de fazer um reajuste fiscal mais drástico que já foi feito na história do país, com a PEC que eu apresentei do equilíbrio fiscal, que daria uma economia de 1,1 trilhão, sem contar a economia com a queda na taxa de juros, que defenderia um programa agressivo de desfavelização do Brasil. Então, assim, o meu programa, o meu candidato, o meu rumo, tá muito claro dentro do Partido Missão. Quem que os bolsonaristas e o Centrão vão articular para ser o candidato deles, não sei. Eu sei que nós vamos disputar contra ele. E vamos moer todos eles, isso eu garanto. Mas o senhor tá dentro do Congresso, convive com eles. Como é que o senhor enxerga essa... Eu acho o seguinte, primeiro o Tarcísio, ele é o candidato dos sonhos do Centrão, né? O Centrão entende que teria espaço no governo Tarcísio, primeiro porque ele sairia com uma coligação tão grande que antes de assumir a presidência da República ele já ia estar devendo um boleto gigantesco, antes de mandar o primeiro projeto pro Congresso Nacional. Ou seja, mais do mesmo, né? Não ia ter força pra fazer nada. Já não ia ter um ministério ou um centavo de emenda pra negociar, porque ele já teria compromissado com a coligação que fez ele vencer a eleição. Então ele estaria com um capital político muito esvaziado. Mas o Tarcísio não tem coragem de fazer um mínimo de enfrentamento em relação, ou de ter 1% de grito de independência em relação ao Bolsonaro. Então ele só sai se tiver 100% de certeza que vai ter o apoio do Bolsonaro, que não vai ser atacado pelos filhos do Bolsonaro. Isso não vai acontecer. O Duarte vai continuar atacando o Tarcísio, porque o Duarte quer que o candidato seja ele. E o Jair não vai dar a palavra dele, primeiro porque... ele também é outro iludido que acha que tem alguma chance de reverter a sua inelegibilidade e ele ser o candidato. E não vai entregar o capital político dele assim de graça, né? Ele não é burro. Mesmo que entregue o Brasil, mesmo que perca agora, ele, na cabeça dele, ele não pode esvaziar esse pouquinho de capital político que ele ainda tem. E segundo também porque não é como se a palavra do Jair na política valesse muito, porque ele também é conhecido por prometer várias coisas pros seus próprios aliados bolsonaristas e depois não entregar esses apoios. E lá pedir pro Xandão, Belbio Diastro, quer ser meu vice? Aí o que sobraria... seria o Ratinho, mas o Ratinho não é um nome que tem grande simpatia, né, dos bolsonaristas, Ratinho, então não sei como que ele se equilibraria nesse xadrez, se ele ia conseguir puxar como voto útil, né, mesmo com um bolsonarista meio tampando o nariz votando nele. Então, não sei, eu acho que essa é uma equação que tá difícil, né? Não sou eu o aluno que vou ter que solucionar. E como é que tá a situação do... Cada cachorro que lamba a sua chama. Isso aqui agora a gente tem partida, a gente tem casa, né? Deixa eles pra lá. Do Missão no TSE hoje, deputado. E outra coisa, o senhor, a sua desfiliação já é pública, né? O senhor já falou sobre. E aí tem duas possibilidades pra sua idade, né? Aí é Kim Kataguiri, rapaz. Ah, mas tu vai abrir mão de uma eleição certa? Claro que vai, porque o objetivo dele aí é muito maior, né? Que é eternizar o nome dele na história. E o cara sendo frouxo, sendo medroso, jamais vai fazer isso. Vai se arriscar. Sem medo, inevitável. Se tentar um terceiro mandato ou governo? Como é que tá essa... existe essa dúvida? Não existe? Como é que tá a sua situação? Eu tava torcendo pro cara vir de governador. Ia ser lindo. Ia ser lindo. E tô achando que ele vem. Tô achando. Ah, mas vai perder pra deputado. Faz parte do game. Ele não tá lá pra fazer carreira política, não. Ele já falou. E é por isso que a gente acredita tanto nele. Por isso que a gente vai fazer campanha pra ele, dá tanto gosto, né? 2026. O primeiro ponto sobre partido, a parte mais difícil já foi, que era a validação das assinaturas. Teve prazo de impugnação, e aí muita gente fez acusações levianas, né? Ah, a coleta de assinaturas foi fraudulenta, vocês escondiam que era pro partido, na própria ficha tá escrito que é pro partido e tava todo mundo com crachá, né? Muita gente falou muita besteira. Mas o que eu achei curioso é que teve prazo de impugnação, para que todas essas pessoas que falaram coletaram irregularmente, não sei o que lá, fossem lá e contestassem no tribunal. Não teve nenhum pedido de impugnação. Então, é até bom que ninguém tenha impugnado, porque a gente processa eles e ganha indenização, ajuda a financiar o partido. Outro ponto, a Procuradoria-Geral Eleitoral também não apresentou nenhum óbice, deu parecer favorável. Então, deve ser um julgamento homologatório, assim, sem grandes controvérsias, e que deve acontecer até o final desse mês. Sobre a minha situação, nós vamos bater o martelo, se sai o candidato a deputado federal ou a governador, no nosso Congresso Nacional, dia 29 de novembro. Spoiler, ainda não bateram o martelo, né? Mas faz parte, estratégia, vamos lá,
voando baixo. Lembro que, aliás, nós substituímos, agora não é mais um Congresso Nacional, o primeiro festival do Movimento Brasil Livre, que a gente vai fazer no dia 29 de novembro. Até lá, a gente deve bater o martelo, não só sobre esse assunto, em relação a mim, mas em relação a outras situações ao redor do Brasil. E o senhor tem vontade de ser governador? Eu tenho muita vontade de ir pro Sem executivo, dúvida. sim. Eu acho, primeiro, quem tá mais próximo dos problemas do dia a dia é o prefeito. E eu já escutei isso de ex-prefeitos que foram governadores dizer que ele tinha mais satisfação de resolver os problemas do dia a dia e estava mais próximo na prefeitura. Agora, sem dúvida nenhuma também, o governo do estado seria uma grande honra, primeiro por ser o estado de São Paulo, que é um estado onde eu nasci e do qual eu tenho muito orgulho, e de ser praticamente um país, né? O estado de São Paulo tem o quê? Praticamente 4 vezes a população de Portugal, né? É um estado muito grande, é o estado mais produtivo do país, então eu tenho vontade de ser prefeito, tenho vontade de ser governador. Então... E seria um baita governador, hein? À altura desse grande estado. Pela primeira vez na história. Cara super capaz, inteligente, revolucionário. Seria lindo, seria maravilhoso. Uma hora ele chega lá, né? Vai dar certo. Vontade de ser presidente da República, de ser secretário-geral da ONU, agora vamos ver até onde eu consigo chegar. Deputado, para finalizar nossa conversa, o senhor, semana passada, apresentou uma PEC que autoriza a produção de armas nucleares no Brasil, né? Foi isso que eu entendi. Quais são os objetivos estratégicos dessa proposta e como o senhor responderia às críticas internacionais sobre os riscos de... Deixar de ser cadelinha internacional, né? O país chegar aqui e querer mandar e desmandar. É aquele famoso impasse mexicano, né? Ah, tem arma nuclear, a gente também tem aqui. Quem manda aqui somos nós. Simples assim, já passou da hora. E os tratados de não proliferação? Na PEC, Rasga. o texto denuncia todos os tratados, né? Então a gente não seria mais signatário de nenhum deles e todos os atos infralegais e infraconvencionais estariam revogados. Só chiaria internacionalmente grandes potências que não têm o interesse de ver o Brasil soberano e independente. Eu não quero depender da defesa dos Estados Unidos, eu não quero depender da defesa da China para o caso de ter uma ameaça contra o Brasil. A gente tem visto o aumento de tensões, né? Ao redor do globo, né? Agora um pouco de alívio no Oriente Médio, mas com uma tensão muito grande, uma guerra que poderia ter escalonado, tensão crescente na Ucrânia. Aliás, a Ucrânia é um exemplo, né? Se ela nunca tivesse cedido suas bombas nucleares da época da dissolução da União Soviética, a Rússia jamais teria invadido a Ucrânia. Se a Ucrânia Vai lá acreditar, vai lá acreditar em pacto de ONU. ainda tivesse as suas armas nucleares. Então, tá aí um exemplo de proteção de soberania. E dependendo. E olha que ela ainda contou, e a Rússia sabia disso, com o apoio da OTAN dos Estados Unidos. E ainda assim foi invadida. Existe uma tensão crescente, eu acho que, infelizmente, aqui no Ocidente nós temos menos preocupação do que a gente deveria com essa questão da tensão crescente em Taiwan, né? Os exercícios militares da China ficam cada vez mais agressivos. Já houve invasão ao espaço do Japão, que também se prepara para se armar, né? O Japão... A questão de Taiwan não é se, né? É quando. Mas parece que não vai invadir militarmente, né? Isso os geopolíticos lá que são mais sabidos de China falam. Ela vai cercando. E uma hora só vai chegar lá e se apossar. Mas é isso aí, né? Não tenha dúvida. Mas uma guerra mesmo, não acredito muito. Deve eleger uma nova primeira-ministra, a primeira-ministra mulher da história do Japão, primeira mulher da história do Japão, que é a Sanai Takeichi. E uma das suas principais bandeiras é revogar o artigo 9º da Constituição, que é a Constituição japonesa, só para contextualizar, ela nunca foi mudada desde a sua promulgação, pós a Segunda Guerra Mundial. E o artigo 9º, ele proíbe o Japão de ter forças armadas, né? Ele só pode ter forças de autodefesa. E essa seria a primeira mudança na Constituição japonesa para ter forças armadas, justamente antevendo uma invasão da China em Taiwan, porque Taiwan é, digamos assim, uma última linha de defesa entre a China e o Japão. E não só isso, como também dobrar o investimento do PIB em defesa. Então, considerando o contexto global, considerando que a gente não pode deixar nossa soberania e nossa capacidade de defesa emprestada para outros países. E uma crítica que eu escuto muito também e tal. Mas não tem outras prioridades? Sem dúvida nenhuma, nós temos muitas deficiências em muitos setores. Agora, Argumento Bobson. não é porque tem um buraco na minha rua que eu não posso solucionar, sei lá, fazer um monotrilho no estado porque existe um problema ali imediato na frente da minha casa não solucionado. Eu tô com gripe, mas eu tenho câncer. Logo não vou fazer nada. Exemplo disso, Índia, Paquistão, ambos têm indicadores sociais, né, e índice de saneamento básico, mortalidade infantil, que deixam muito a desejar, mas tem a garantia de ter uma bomba atômica como uma maneira de dissuadir qualquer país a invadi-los. E o senhor está tendo apoio? Como é que está a articulação com seus pares? Olha, surpreendentemente, eu acho que eu nunca tive tanto apoio por parte da esquerda, principalmente da esquerda materialista, né, principalmente a esquerda mais ligada a não identitária, né, a esquerda de fato que tem um apego maior pelas questões materiais e que considera que a
a superestrutura, né? O direito, a política, a cultura, as artes, enfim, são só uma maneira de mascarar relações materiais de opressão. Mas essa, que parece ter uma preocupação maior com defesa, com soberania, do que a esquerda identitária, mais identificada com o PSOL, incrivelmente, né? Vários dos comentários que eu tenho lido olha, discordo de tudo do Kim, mas isso aí eu concordo. Ao mesmo tempo, muitos setores de direita nacionalista também, que por vezes discordam da defesa que eu faço de economia de mercado. Isso é meio óbvio, né? Um assunto meio óbvio. Só quem é muito tosco, muito bobo, vai discordar disso aqui. Também tem apoiado, então eu sinto um apoio maior do que eu esperava. Perfeito, deputado. Agradeço pela... Então, galera, é isso aí. Entrevista aí sensacional do senhor Kim. E vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Se tu gostou, se inscreve, ativa a notificação, deixa o gostei aí. E é isso. Até os próximos vídeos, familhinha.